Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula: entender o conceito de entalpia e a relação com o cotidiano, conhecer a definição de entropia, aprender sobre energia livre de Gibbs e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. Vamos lá? As nossas perguntas de hoje. Você já ouviu falar em entalpia? Será que encontramos a entalpia na nossa rotina diária? Será que em seu quarto predomina a entropia? Em suas atividades diárias, sua energia de Gibbs é negativa ou positiva? Vamos falar um pouquinho sobre entalpia, que o símbolo é o H maiúsculo. A entalpia é uma grandeza física definida como sendo a quantidade de energia existente dentro de uma substância que sofre uma reação química. Assim, é possível determinar se a reação absorve ou libera calor. Uma equação química, termoquímica, genérica, pode ser representada dessa forma. Temos sempre os reagentes antes da seta e os produtos depois da seta. Então, o início da reação e o final da reação. O primeiro membro da equação química são os reagentes e o segundo membro vão estar os produtos. A entalpia dos reagentes a gente representa com HR e a entalpia dos produtos com HP. Então, a gente tem uma energia própria para os reagentes e uma energia própria ali para os produtos. E a gente vai ver se essa equação termoquímica, essa reação termoquímica, liberou ou absorveu calor, dependendo aí da diferença entre esses valores de reagentes e produtos. A variação da entalpia, então, trata-se de uma grandeza física que mede a quantidade de energia absorvida ou liberada por uma reação química. Como toda variação observada em fenômenos físicos ou químicos, leva-se em consideração a quantidade de energia de cada membro da reação, reagentes e produtos, calculando-se a variação da entalpia dada por essa expressão. ΔH, que é a variação da entalpia, é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E preste atenção na posição. Primeiro produtos menos reagentes no segundo lugar aqui na nossa equação. Estamos falando de reações químicas, mas podemos também calcular a variação de entalpia para reações físicas, como por exemplo aquelas de mudança de estado físico. Em relação aí à entalpia, quando ΔH é menor do que zero, temos reações chamadas de exotérmicas, que são aquelas que liberam calor para o meio. Lembram que exo significa para fora. Então aqui a gente tem um exemplo de uma combustão, que é uma reação exotérmica que libera o calor para o meio. Quando o ΔH é maior do que zero, ou seja, é um sinal positivo, um valor positivo, são reações endotérmicas. E lembre que endo significa para dentro, então absorve. São reações que absorvem o calor do meio. Então aqui a gente tem um exemplo da condensação, a mudança do estado físico do vapor para o líquido é uma reação endotérmica. O termo entalpia, ele deriva da palavra em inglês heat, que começa ali com H e significa calor. Assim, entalpia, a gente usa a letra H para o símbolo. Como a entalpia é a quantidade de energia contida nas substâncias químicas que sofrem reações, encontramos a entalpia em diversos processos físicos e químicos no nosso dia a dia, como por exemplo, toda reação de queima é denominada reação de combustão, isso é, reação que libera o calor para o meio ambiente. Portanto, são caracterizadas como reações exotérmicas, ΔH vai ser sempre negativo. A queima da madeira, do papel, da vela, dos combustíveis, qualquer tipo de queima é uma reação, então, exotérmica, uma reação termoquímica. A imagem aqui do lado representa a fusão do gelo. Quando pensamos nessa mudança de estado físico, temos uma reação endotérmica. O ΔH é maior do que zero. É um exemplo porque absorve o calor do meio para ocorrer o processo aí de fusão, derretimento do gelo. Outros exemplos, a fotossíntese acontece com a absorção da luz pela planta para produzir o seu alimento e gerar o oxigênio, a ebulição da água, que é a passagem do líquido para o vapor, a bolsa de gelo instantânea, que transforma aí a amônia na sua decomposição, e isso acontece então de forma endotérmica. Agora vamos falar um pouquinho sobre entropia. Observe as imagens.
Você se reconhece em uma das situações apresentadas? O que a entropia tem a ver com essas imagens? Então temos aqui um quarto bagunçado e um quarto sem bagunça. Qual das opções aí é o seu quarto? Mas o que é a entropia? O que ela tem a ver com essa bagunça toda nos desenhos? Onde encontramos a entropia no nosso dia a dia? A entropia é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade dos estados de agregação da matéria. A entropia mede o grau de desordem em um sistema. Está relacionada com a espontaneidade de um processo físico ou químico. Então, quando eu leio ali termodinâmico, termo lembra calor e dinâmico lembra essa situação aí de irreversibilidade, certo? De dinâmica. E acontece do estado de agregação das matérias, ou seja, sólido, líquido e gasoso. Então, a entropia mede o grau de desordem. E aí eu digo para vocês que a desordem é a tendência natural das coisas. Temos infinitas formas para desordenar as coisas e uma única forma para deixar as coisas organizadas. Então, para desorganizar o quarto, para fazer bagunça, não se gasta energia, naturalmente as coisas vão se perdendo e se bagunçando no ambiente. Quando você quer deixar o quarto arrumadinho, você precisa gastar energia e tem uma forma para deixar o seu quarto arrumadinho. Cada coisa aí tem o seu devido lugar lá dentro, não é mesmo? A termodinâmica dedica-se a estudar as transferências de calor e energia de um sistema físico. Procura entender a relação entre o calor, a energia e o trabalho realizados em processos físicos químicos. A termodinâmica e a termoquímica começaram a ser estudadas junto com as máquinas a vapor aí no início do século passado, no período da Revolução Industrial, e o conceito da entropia vem dessas leis da termodinâmica que falam aí pra gente que a energia se conserva e que não existe nenhuma máquina que transforme toda a energia em trabalho. Uma vez que para ordenar todas as moléculas de uma máquina a vapor, por exemplo, como que você vai ordenar todas as moléculas do vapor para que elas batam num único lugar para que movimente um pistão ali no cilindro de uma máquina a vapor? Existe só uma maneira de fazer isso e é impossível que todas as moléculas sigam a mesma direção. Então a entropia tem a ver com essa desordem e quanta energia realmente eu tenho naquele meu vapor que vai se transformar num trabalho útil. No caso da máquina a vapor, o trabalho que vai fazer o pistão se movimentar. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, temos que, em qualquer processo espontâneo, há sempre um aumento na entropia do universo. Então, as coisas espontâneas têm maior entropia e acontece de maneira natural. O termo já diz espontâneo, não é uma coisa forçada, naturalmente as coisas vão ter maior entropia. Quando um objeto de vidro, porcelana ou cerâmica quebra, trata-se de um processo espontâneo, logo aumenta a entropia. A água no estado sólido apresenta uma menor entropia, ou seja, moléculas estão organizadinhas para fazer o formato sólido. Quando inicia o processo de fusão, ocorre a liberação dessas moléculas e a desordem aumenta, isso é, a entropia vai aumentar. A entropia é uma função de estado, ela não depende das etapas, mas sim do estado inicial e do estado final daquilo que eu estou observando. E ela pode ser calculada através dessa equação. ΔS, então, variação da entropia, é igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. A entropia define a ordem natural das coisas e a gente chama ela de seta do tempo nos acontecimentos. Então, você que é uma pessoa toda complexa, organizada, né, um ser vivo altamente organizado, com a passagem do tempo tende a ficar menos desorganizado até que todo mundo vire um pozinho lá depois de se decompor, né, no final da nossa vida. Então, a nossa seta do tempo vai seguindo a ordem natural, espontânea de ficar menos organizado. Lembre-se, a entropia dos estados de agregação da matéria aumenta com a desordem. Então, a entropia aumenta com a desordem. Ou seja, quanto maior o grau de liberdade das moléculas, maior a entropia. Assim a gente tem o gasoso tem mais entropia que o líquido, que tem mais entropia com o sólido. Então, quanto mais disperso a gente está, mais desorganizado. Lembram lá das figuras do estado gasoso? Super desorganizado, cheio de movimento. A gente tem aí, então, uma maior entropia para esse estado. Vamos fazer a atividade 1. Julgue cada um dos itens, correto ou errado. Temos 4 opções aí para ser analisadas por vocês.
Agora é a chance de vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Número 1. A formação de gotas de água em uma nuvem ocorre com o aumento de entropia. Então, a gente tem o vapor que vai se juntar para formar as gotinhas, vai ter diminuição de entropia. Então, número 1, errada. 2. A dissolução do açúcar em água ocorre com aumento de entropia. Então, estou colocando o açúcar para se movimentar dentro do volume de água, ele vai ter uma maior entropia ali. Aumento de entropia, correto. 3. A vaporização do álcool no carburador do carro se dá com diminuição de entropia. Então, a gente tem o líquido que vai virar vapor. A gente já viu ali que o estado gasoso tem maior entropia, então 3 está errada. 4. Ao bombearmos o ar para encher um pneu, ocorre diminuição da entropia.
uma vez que o ar está dentro do pneu, ele está confinado num espaço menor, vai ter a sua mobilidade reduzida, então vai ter uma diminuição aí da entropia, a 4 está correta. Agora vamos falar sobre a energia livre de Gibbs, que o símbolo lá é a variação ΔG, G então para energia livre de Gibbs. Em suas atividades diárias, suas atitudes estão mais relacionadas à sua energia livre de Gibbs. É negativa ou positiva? Então, consegue definir a energia livre de Gibbs? A energia livre de Gibbs é uma grandeza que avalia a espontaneidade de uma reação química. Então, você faz mais coisas espontâneas ou não espontâneas no seu dia a dia? É isso que a energia livre de Gibbs vai dizer. Quanto realmente de energia você tem disponível aí para realizar um trabalho útil. Esse é um conceito que está dentro da energia livre de Gibbs. É utilizada para calcular a variação, por isso tem o delta ali na frente da letra G, que ocorre em sistemas dinâmicos. Não faz sentido avaliar a espontaneidade em um sistema estático, ou seja, numa coisa que está sem movimento. É calculada pela expressão matemática conhecida como equação de Gibbs-Helmholtz, que é assim, ó, ΔG é igual a ΔH, variação da entalpia, menos a temperatura, que vai aparecer ali em módulo, vezes a variação da entropia, que é o ΔS. A equação informa que a espontaneidade de uma reação depende da variação da entalpia, que é a energia própria lá das substâncias, e a variação da entropia, né, que vai medir aí o grau de desordem, uma vez que o módulo da temperatura, ou seja, quando a gente tem em módulo, não colocamos sinal para essa temperatura, usando a temperatura sempre em Kelvin, vai dar sempre aí um valor positivo, ok? Dentro aqui, não colocamos o sinal. Assim, temos que se o ΔG é menor do que zero, é um processo espontâneo. Se o ΔG é maior do que zero, o processo não é espontâneo. E se o ΔG é igual a zero, a gente tem um equilíbrio dinâmico acontecendo ali naquela reação que estamos observando. É possível prever se o processo será ou não espontâneo a partir dos sinais algébricos em relação ao ΔH e ao ΔS das equações. Então, olha só, se eu tenho um ΔH positivo, uma reação endotérmica, mais uma entropia negativa, a gente vai ter um ΔG negativo, é espontânea a situação. Se eu tenho um ΔH negativo, ou seja, uma reação exotérmica, mas o ΔS é positivo, no final a minha conta vai dar um valor negativo e aí vai ser espontâneo. Então, o fato de ser endotérmico ou exotérmico não determina exatamente se vai ser espontânea ou não a reação. Precisamos analisar todos os fatores, a entalpia e a entropia, para observar isso. Se eu tenho os dois aqui positivos e o ΔG for maior que zero, não é espontâneo, for menor que zero, pode ser espontâneo. A mesma coisa se eu tiver os dois sinais negativos, posso ter espontâneo ou não espontâneo, depende do valor aí que vai aparecer no meu ΔG. Vamos ver alguns exemplos. Será que percebemos essas grandezas em nosso cotidiano? Nas reações de combustão, por exemplo, são reações espontâneas. Ao carregar o celular, ocorre uma reação conhecida como eletrólise, em que a energia elétrica é transformada em energia química. Portanto, é um processo não espontâneo, porque o contrário seria o espontâneo. A gente tem, então, a energia elétrica transformada ali em energia química, é um processo não espontâneo. Combustão e o carregamento aí dos nossos celulares estão no nosso dia a dia sempre. Vamos fazer a atividade 2 agora? Em relação à energia livre e à entropia, analise as seguintes proposições e marque V para verdadeiras e F para falsas. Temos 3 frases para ser analisadas, agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele quer saber verdadeiro ou falso para as sentenças. Então, é o seguinte, número 1, a energia livre pode ser positiva ou negativa, mas nunca pode ser nula. A gente viu ali e quando ΔG é zero, a gente tem um equilíbrio acontecendo. Então, falso. 2, a energia livre é a totalidade de energia de um sistema termodinâmico e pode ser usada para a realização de trabalho útil. Verdadeiro. Então, energia livre é a totalidade da energia e alguma dela aí pode estar disponível para um trabalho útil. Verdadeiro. E a 3, a variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa. Conforme a gente viu na tabela aí do slide anterior, sim, podemos ter uma entropia, né, uma variação negativa e ser uma reação espontânea. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula de hoje? O físico que afirma que o tempo ocorre em duas direções e de que modo isso afeta como entendemos o nosso universo. Para ler essa reportagem completa, você pode acessar o QR Code. Aqui tem um trechinho dela. Na visão tradicional da física, a entropia aumenta implacavelmente com o passar do tempo, o que significa que um dia o nosso universo atingirá seu estado máximo de entropia, terá se expandido tanto que será uma desordem total. Para Barbour, o tempo não avança inevitavelmente em direção à entropia total. O que ele prevê é que o inverso, o universo cada vez mais complexo e estruturado que cresce sem fronteiras. Então, a entropia diz para a gente que caminhamos para aí uma total desordem. Já esse físico tem uma outra teoria que fala que o nosso universo, em vez de ficar mais simples, ficará cada vez mais complexo. Aproveitando isso, mão na massa para vocês. Acesse o QR Code para ler a reportagem na íntegra. Na sequência, procure referências que liguem o conteúdo lido com os conhecimentos adquiridos nessa aula. O que a entropia tem a ver com o tempo e com o universo? Será que a energia livre de Gibbs e a entalpia estão presentes no universo? E como? Compartilhe as suas conclusões e reflexões com os seus colegas e que tal fazer um júri simulado sobre esse assunto através das aulas lá no Google Meet. Além disso, podemos ler também um pouquinho sobre entropia e evolução e ver o que esses termos trazem para a gente nas pesquisas. Muito interessante para um debate bem legal em sala. Na aula de hoje, entendemos o conceito de entalpia e a relação com o cotidiano, conhecemos a definição de entropia, aprendemos sobre a energia livre de Gibbs e praticamos atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!